Brasil Império, uma época muito importante para a história do Brasil, que teve início em 7 de setembro de 1822, quando ocorreu a independência do Brasil, tendo seu fim em 15 de novembro de 1889, quando ocorreu a Proclamação da República. Hoje encontraremos 10 fatos sobre o Brasil Império. Aproveite, se inscreva no canal e deixe seu like. Fato número 1. Família Fujona. Olá, vamos falar sobre o Brasil Império. Bom, o primeiro fato que a gente pode falar sobre o Brasil Império, vamos chamar de família Fujona. Foi um fato que é o início aí de toda a história, quando a família portuguesa veio fugida do seu país no ano de 1807, com medo da fúria de um grande personagem, que é Napoleão Bonaparte, que teve uma viagem de 55 dias, de muito sofrimento, onde a família veio chegar somente em 1808, com medo aí de Napoleão Bonaparte. Então por isso chamamos de família Fujona. Fora isso, também tem a condições, de viagem péssimas que eles tiveram. No caso, a viagem marítima, A nobreza portuguesa ela enfrentou muita falta de higiene também, escassez de alimento, de água e surtos, de infecções e infestações de piolhos. Tanto que essa infestação de piolhos obrigou a princesa Carlota Joaquina a raspar o cabelo dela, E tirando esse fato da péssima viagem que eles tiveram, também temos que destacar a travessia muito arriscada que eles tiveram, E além disso, isso era uma viagem muito arriscada, porque diferente de hoje em dia, que temos toda a tecnologia, naquela época não tinha isso. Então, quando eles vieram de Portugal, eles tiveram que enfrentar um sol muito forte, tempestades, falta de higiene, hidratação e muitas outras coisas por conta da viagem muito arriscada. Mas ou eles fariam isso ou eles seriam trucidados pelo Napoleão Bonaparte. Que aí que vem a família fugida, Capital de Cara Nova, onde quando a família chegou aqui, a família portuguesa, ela veio para um estado que tinha condições precárias. Então ela mudou sua infraestrutura, organizou o país, melhorou, fez muitas melhorias, inclusive o Banco do Brasil, que existe inclusive até hoje, que muitos de vocês conhecem, que tem aí perto da sua casa, do seu bairro. Dom João fez uma série de medidas culturais no Rio de Janeiro, Como, por exemplo, a criação do Museu Real, da Biblioteca Real, hoje conhecidas como a Biblioteca e Museu Nacional, também da Escola Real de Artes, do Teatro Real de São João, Academia Imperial de Belas Artes e também o Jardim Botânico. A vinda da família real portuguesa para o Brasil antecipou a independência do Brasil em 1822, no qual o Brasil teve que pagar uma indenização de 2.000 libras para o país europeu. Mas uma coisa importante disso fez o Brasil ficar muito famoso lá fora, porque sendo o Brasil foi o único país, no caso a única colônia que teve uma família real vindo aqui, porque nenhuma outra teve um caso parecido. Bom, outro fato aqui que vamos falar sobre os nomes reais, que eram gigantes no tempo do Brasil Império. O nome do Dom Pedro, inclusive, tinha 17 sobrenomes, que não vou ter como falar, me desculpem, mas vou deixar escrito aqui os 17 sobrenomes. E o seu filho, Dom Pedro II, que tinha um nome um pouco menor, mas ainda era muito grande do que a maioria de hoje em dia. Outro fato que é bom ressaltar aqui é que, o Dom Pedro II, ele começou o seu reinado com apenas 14 anos. Com apenas 14 anos começou ali o seu reinado e seu mandato. A imprensa vivia plena liberdade durante o reinado de Dom Pedro II. Durante todo o reinado, a liberdade de imprensa não foi só uma vez atacada, ela foi atacada várias vezes, O seu principal cliente era a oposição, E eles faziam questão que cada erro se fizesse público, afirmou o político e jornalista da época, Joaquim Nabuco. Os jornais podiam defender ou falar mal do imperador abertamente. O imperador dizia: imprensa se combate com a imprensa.
essa liberdade se repercutiu muito, né, pelo mundo. Tanto que impressionava muitos países da época pela liberdade que tínhamos aqui, né? Diferente de hoje, né, que nós não podemos falar muita coisa. Um marco bem importante na história do Brasil que pouco sabe é o Alô Dom Pedro. Mas você se pergunta, como assim Alô Dom Pedro? Porque em 1877 o Brasil foi o segundo país a receber o primeiro telefonema da história, depois dos Estados Unidos, no qual o Dom Pedro II colocou o primeiro telefone na casa da família imperial, onde teve o primeiro telefonema com Graham Bell, que é assim que se fala o nome dele, né? O americano Graham Bell, que é o criador do telefone. E é uma coisa bem interessante que a gente percebe, né, que o Brasil ele tinha muita ligação com os Estados Unidos, né? Que na época os Estados Unidos ainda estava se desenvolvendo como um país, né? Não era o país que a gente conhece hoje em dia, que é uma potência enorme, mas a gente percebe que o Brasil, por conta de ter uma família imperial aqui, ele tinha muito privilégio comparado ao Brasil de hoje, né? Aí, essa é uma curiosidade que eu não sabia. Verdade, uma curiosidade que eu não sabia. Mais modernidade. Vamos falar das modernidades aí que vieram com o Império no Brasil. Bom, a primeira modernidade que a gente vai falar aqui é sobre que o Brasil também foi o quinto país do mundo a instalar o esgoto urbano, o terceiro a ter tratamento de esgoto e o primeiro da América do Sul a instalar um sistema de iluminação elétrica pública, além de expandir as linhas telefônicas pelo território nacional. São grandes modernidades que vieram aí com o Brasil Império. Pois é, né? Quem dera se hoje fosse assim, né? Nem, olhando assim, nem parece que é o Brasil, né? Que começou a colonizar aqui e trouxe essas modernidades, essas coisas, olhando para a situação atual do Brasil, né? É verdade, se o Brasil tivesse continuado nesse ritmo, imagine onde nós estaríamos agora. Poderíamos ser uma potência muito grande. É uma potência mundial comparada a Japão, Estados Unidos, Alemanha, mas como vimos, no decorrer da história não foi bem assim, né? Sim. A gente percebe que o Brasil sempre só serviu, que é uma coisa assim que eu sempre percebo, né? O Brasil sempre só serviu para ser apenas escravo de outros países. Porque ele pode ter libertado um certo grupo da escravidão, mas não escravidão dele mesmo, no qual ele serviu só para ser colônia, dominação, o Japão, os Estados Unidos, a Europa e tudo mais. Como esse, se inscreva no canal, curta, comenta, que em breve teremos mais novidades para você, trazendo vários temas e curiosidades para todos vocês. Então foi isso, né? A gente falou um pouco sobre o Brasil Império, né? Aqui. Espero que vocês tenham gostado e são informações muito importantes, né? Pra gente saber da nossa história, né? Das nossas origens e de como aconteceu, né? É uma coisa muito importante, muito interessante de se saber. Obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima. Curtam e deixem o like aí no nosso vídeo. Sim, curta e deixa o like. Aqui a gente fala sempre tudo que tem. Aqui vocês fazem que você paga. Alô? Tá aí, ó. Tá minha fala final, né, mano? Completou, rimou. Não, mas